Então, gente, nós iremos agora fazer a correção da atividade proposta para vocês, tá? E também irei, além de corrigir a atividade, irei fazer uma recapitulação do emprego destas letras com o mesmo som. Vocês vão pegar o livro de vocês e vão nos acompanhar. E também acompanhar pelo caderno e correção. Então, vamos lá. Isso eu já vi, emprego de S, Z e X com o mesmo som. Muitos falantes, queixando-se de suas dúvidas sobre a escrita de palavras, reclamam do fato de o mesmo som ser representado por letras diferentes e criticam as gramáticas e os dicionários por isso. Eles não reconhecem o fato de que a língua tem uma história, uma evolução, e que cabe a essas obras apenas registrar as formas que foram se fixando com o uso ao longo do tempo. Então, gente, às vezes pode ser até difícil você lidar com o estudo da nossa língua, por ter algumas complexidades. Mas com o tempo, com o estudo e com bons leitores que nós iremos nos tornar, iremos cada vez mais facilitar o nosso conhecimento sobre estas diferenças. Nesta sessão, nós vamos estudar casos com que as letras S, Z e X têm o mesmo som. Leu o poema a seguir do escritor paranaense Paulo Leminski. O que quer dizer? O que quer dizer diz, não fica fazendo. O que um dia eu sempre fiz, não fica só querendo, coisa que eu nunca quis. O que quer dizer diz, só se dizendo no outro. E o que um dia se disse, um dia vai ser feliz. Então aqui nós temos algumas palavras aqui, por exemplo, né? Dizer, o Z está com o som dele mesmo. Agora a palavra diz, o Z aí tem som de S, né? Fazendo, o Z tem som de Z. Fiz, o Z tem som de S. Outra palavra aí que nós podemos ver, quis, né? Aí o S já tem som dele mesmo. O que quer dizer? Diz. Novamente aí o Z com som de S. Feliz também o Z com som de S. Leminski era poeta e tradutor, assim como Haroldo de Campos, a quem ele dedicou o poema. Explique por que o primeiro verso sugere a facilidade de Campos em realizar seu trabalho de tradução. Vocês observam que nesse poema ele dedica a quem? Para Haroldo de Campos, translator Maximus. Então, explique por que o primeiro verso sugere a facilidade de Campos em realizar seu trabalho de tradução. A resposta é, segundo o poema, ele consegue dizer o que quer, ou seja, encontra a maneira adequada para se expressar, né? Quando ele diz o que quer dizer, diz. Ele está falando assim, como é que o Haroldo é, né? Que o que ele quer dizer, diz. Ó, aqui é o primeiro verso. Ele quer dizer que ele encontra a maneira adequada de se expressar, mas ele diz o que ele quer dizer. Letra B. O eu lírico sugere ter a mesma facilidade? Não. Ele diz assim, ó. O que quer dizer, diz, não fica fazendo. O que um dia eu sempre fiz. Ou seja, o que foi que o eu lírico fez? Ele nunca disse o que ele quis dizer, não é? E ele diz que o amigo dele, o Haroldo de Campos, ele sempre o que quer dizer, diz. Enquanto ele, o eu lírico, ou seja, a pessoa que está aqui, a pessoa que está falando no poema, ele diz que era diferente dele, que ele não era assim. Ele diz coisa que eu não fica só querendo, coisa que eu nunca quis. Então, o que é que o eu lírico diz? Que enquanto o amigo dele, o que ele quer dizer diz, ele não. Ele fica só querendo, mas nunca diz o que ele quer dizer, né? O eu lírico tem a mesma facilidade? Não. Quantos versos e quantas estrofes compõem o poema? Vamos ver quantos versos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 versos. E quanta estrofe?
Você sabe me dizer quantas estrofes tem? Digam aí. Uma única estrofe. Então, este poema ele tem 9 versos e uma única estrofe. Viu? São 9 versos que formam uma única estrofe. O poeta construiu rima com os termos diz, fiz e feliz. A palavra quis rima com essas palavras? Sim, quis. Rima. Vamos ver aqui no poema. Olha, diz rima com fiz, que rima com quis de novo, que rima com diz, que rima com feliz. Então, todos eles rimam. Por que que eles rimam? Porque eles têm o mesmo som, apesar da grafia ser diferente, né? Por exemplo, aqui quis, Q-U-I-S, fiz, F-I-Z. Eles são escritos com grafias diferentes, mas eles têm o mesmo som. Então, vamos lá? Sim, quis rima com diz, fiz e feliz, porque tem o mesmo som delas, embora seja escrita de forma diferente. Então, eu acabei de dizer, eles têm o mesmo som, apesar de ter letras diferentes, a escrita diferente. Letra E. Cite outras palavras, 2 palavras que rimam. Vamos lá. Quais são as palavras que rimam aqui? Fazendo e qual é a outra? Querendo, né? Fora essas diz, fiz, que, feliz e quis, também tem essas outras aqui. Querendo rima com fazendo. Olha, as terminações são iguais, endo e endo. Tanto o som é igual como a grafia das terminações também é igual. Como você percebeu, as letras S e Z podem, em algumas palavras, ter o mesmo som. Isso também pode acontecer com a letra X. Pronuncie as palavras casa, azar e exato em voz alta. Então, vamos pronunciar? Vamos lá. Casa, azar e exato. Vamos prestar atenção agora no som do S, do Z e do X. Ó. Vamos falar a palavra casa que tem com S. Vamos lá. Casa. Agora a palavra que tem Z. Azar. E agora que tem X. Exato. Note que esse som é igual ao da letra Z em início de palavras. Zabumba, zero e etc. Entenderam? As palavras elas são escritas com S, Z e X, mas todas elas têm o quê? Tem um som de Z. No caso de zabumba, de zero, de zangado. Então, nós temos que aprender o quê? Neste conteúdo aqui. Que as palavras S, Z e X têm o mesmo som. Apesar de elas serem escritas com letras diferentes, elas apresentam o mesmo som em determinadas palavras. Nós vemos aqui também algumas palavras que aqui a atividade diz assim. Observe neste quadro algumas regras para o uso do S, Z ou X. Depois copie-as no caderno e complete-os com mais exemplo. Gravidez. Nós temos aqui a resposta. Palavras que terminam com eis, sensatez, palidez, aridez, com realeza, esperteza, beleza, moleza. Agora, com colonizar, nós temos civilizar, canalizar. Com colonização, civilização, canalização. Agora, começada com quis. Com quis, quiseram, quisemos. Então, essa atividade aqui, gente, eu vou passar para vocês fazer posteriormente, tá? Vocês estarem, para cada palavra dessa, vocês darem continuidade com palavras que têm a mesma terminação, o mesmo som, aliás. Então, vamos para a correção aqui da atividade que eu passei para vocês.
As palavras derivadas seguem a grafia usada nas palavras primitivas. Observe o modelo e forneça outros exemplos de palavras cognatas, ou seja, da mesma família. O que são palavras cognatas? São palavras que pertencem à mesma família. Aí tem aqui a primeira já feita, né? Rosa, rosado, roseira, roseral. Você ia fazer a mesma coisa por prosa, paralisia, pesquisa, dose e liso. Alguns exemplos: prosa, prosinha, proseiro, paralisia, paralisação, paralisado, pesquisa, pesquisador, pesquisa, dose, dosagem, dosinha, liso, liseira, lisinho. No uso, usual, usei, usado, feliz. Ah, eu errei aqui, gente. Não, tá certo. Tá certo. Uso, usei, usar, tá certo. Feliz, felicidade, felizmente. Deslize, deslizamento, deslizei. Exercício, exercitado, exercitando. Existir, existência, existido. Exato, exatamente, exatidão. Então, você ia colocar as palavras cognatas, ou seja, da mesma família, tá? Não pode fugir da família dessas palavras, tá bem? Então, vocês agora mandem para mim o print da atividade que vocês corrigiram, né? Fizeram e corrigiram, tá bom? Mande aí no meu privado.